Olá, bom dia a todos. Excepcionalmente hoje eu vou fazer uma aula para vocês gravada, né? Então, agora são 8 horas da manhã. Os senhores já devem ter recebido um aviso do YouTube ou do sistema informando, né, que a aula está disponível. Também hoje é o prazo de entrega, né, da nossa lista de atividades. Então, só para relembrar, vocês têm até o final do dia para entregar. Inclusive, no sábado, eu mandei uma errata, né? Faltava uma figura na lista, um colega de vocês percebeu e me encaminhou e eu encaminhei a lista lá e destaquei em vermelho, né? A questão que ficou com o problema lá da nossa, com a nossa problema lá faltando a figura, tá? Então, assim, mil perdões por isso mais uma vez, tá? Então, assim, mas eu creio que dava tempo, né? E lendo a questão, não vi que seria tanto prejuízo uma falta da figura, não. Mas já que estava ali, né? Enunciando que havia esta de Takuja lá, então a gente colocou. Então, senhores, vamos continuar, né? A, as aulas sobre corrente alternada. Né? Ficamos com algumas pendências para resolver hoje nesta aula. Tem um exercício para vocês, então eu vou fazer o gabarito, né, aqui, nesse momento, para vocês, e terminar a questão, esse exemplo aqui, né, onde nós fizemos tudo pela trigonometria, e agora é preciso fazer pelos fasores, tá? Então, né, para quem já conhece fasores, como é que funciona? Tá? Então, basicamente, eu vou ter o seguinte, deixa eu só ajeitar aqui a posição dos meus roteiros aqui para vocês, tá? Então, eu vou ter a seguinte situação, né? Eu vou escrever Y, eu vou escrever Y e Y1 e Y2, né, como sendo dois sinais fasoriais. Então, eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho aqui o 20 cosseno de ômega t menos 30 e o 40 cosseno de ômega t mais 30. Então, a gente vai ter que usar aquela representação fasorial lá que vocês estudam em métodos matemáticos. Então, o sinal Y1 fasorial, né, lembrando que em alguns livros a notação de fasorial uma variável em negrito ou até mesmo uma variável, né, com esse traço em cima, para indicar que é uma variável complexa, tá? Então, eu tenho aqui 20, que é amplitude, né, que é uma das formas de representar o meu fasor, fase menos 30 graus, ele não disse, né, qual é a unidade, né, do que nós estamos tratando aqui, mas apenas que é uma função senoidal. E o y2 vai ser, né, o 40 fase 60 graus, tá? Então, a gente tem que lembrar que o número complexo z, vamos apagar aqui, tá? Número complexo z ele é igual a mais bi, né? Ele é igual a mais bi. Opa, deixa eu ajeitar aqui, que eu estou num local diferente. Eu tenho que ajeitar aqui. Então, z é igual a mais bi. Bi, não. Eu não vou colocar i, por quê? Porque como a gente está trabalhando numa disciplina que envolve eletricidade, isso pode causar uma certa confusão, tá? Então, por isso, né, confusão com a variável corrente. Então, a gente vai usar o JB. E esse número Z, ele também pode ser escrito, né, em relação aos seus ângulos, né, ao ângulo do meu sinal senoidal, como sendo o cosseno θ mais ou menos, né, J seno θ, tá? Então, a gente vai usar essas relações para poder calcular, né, a soma y1 mais y2.
Então, y1 mais y2 vai me dar um sinal y, que vai ser igual a 20 menos 30 graus mais 40 quase 60 graus, tá? Então, isso aí são essas relações. Eu não posso somar, né, como a gente faz na multiplicação, que a gente multiplica as amplitudes e soma os expoentes, e soma os ângulos, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que colocar, né, esses dois números complexos de uma forma que eu possa somar eles, né, utilizando essas relações aqui para chegar nessa relação aqui, né, na forma retangular do meu número complexo. Então, eu vou ter o seguinte, né, que o meu y vai ser igual a 20 cosseno de menos 30 mais 20 j seno de menos 30. E isso somado a 40 cosseno de 60, tá? Mais j 40 seno de 60 graus, tá? Então, eu preciso fazer esta conversão aqui. Então, vamos criar mais um slide aqui para que a gente possa fazer, porque aqui eu já tenho um outro exemplo. A gente vai continuar daqui, eu vou manter essa anotação aqui, lá do slide anterior. Aí a gente tem essa relação. Então, gente, a gente tem que pegar agora trabalho de calculadora, né? É trabalho de calculadora. Então, isso aqui vai ser o seguinte, tá? Deixa eu verificar se vocês estão me vendo bem, tá? Antes de continuar. Então assim, peraí. Beleza. Então, vamos continuar aqui, tá? Então, esse y aqui, tá? Vai ser, né? Vamos fazer esse trabalho de calculadora, né? Fazendo esse trabalho de calculadora, vocês vão encontrar 17,32 menos J10 mais 20 mais J 34,64, tá? Então, agora, né, eu vou fazer o quê? Vou utilizar outra regra lá que eu conheço dos números complexos, né? Aonde eu vou somar tudo, vou somar ou subtrair aquilo que é real e também aquilo que é imaginário entre eles, né? Então, fazendo essas contas, vocês vão chegar ao 37,32 mais J 24,4, tá? 64. E aí eu vou escrever, né, esse sinal na minha forma fasorial. Para isso, eu preciso calcular, né, o módulo desse meu número complexo. Então, para lembrar o módulo, né, do número complexo, vocês sabem que é ao quadrado mais b ao quadrado raiz, né? Então, o módulo de z, aqui no caso, né, no caso vai ser o módulo de y, vai ser a raiz, né, de 37,32 ao quadrado mais 24,64 ao quadrado, tá? Então, resolvendo essa raiz, vocês vão encontrar que esse módulo aqui é 44,72. Opa. Tá? E aí, né, já tenho. E agora eu preciso calcular o ângulo, né, desse número complexo. Então, a gente lembra o seguinte, que o ângulo, né, o ângulo θ, ele vai ser o arco tangente, né, da parte imaginária, ou seja, do B, sobre o A. Então, o meu ângulo θ aqui vai ser tangente menos 1, né, ou arco tangente, de 24,64 por 37,32. Então, esse θ aqui vai ser igual a 33,43 graus. E, ou seja,
Se eu for usar trigonometria, eu vou ter um trabalho super difícil, né, mexendo com aquelas expressões trigonométricas, lembrando das propriedades das expressões trigonométricas, e vou demorar muito meu cálculo. Então, só para finalizar, né? Então, nosso y, né, fasorial aqui, ele vai ficar 44,72, fase 33,43 graus. Então, ou seja, voltando, né, a gente vai ter lá, né, esse nosso cálculo, né, muito extenso, muito trabalhoso, né, se fizermos ele por meio da trigonometria. E o fasorial, não, é uma maneira de eu sair lá do meu domínio do tempo, né, aqui que nós estávamos, olha aqui os, os dois sinais aí, né, as duas funções senoidais, e através dessa ferramenta aqui a gente encontra, né, a relação lá no domínio da frequência, onde eu tenho uma representação por uma amplitude, né, e um por uma amplitude né, do meu sinal e pela sua amplitude, seu ângulo de fase, que também é uma amplitude de fase, tá? Aí nisso a gente cria até os espectros de amplitude, tá? Então, fechamos, né, esse exemplo aí. Antes da gente continuar no exemplo anterior, né, ficamos pendentes de fazer um outro exemplo ali a respeito do valor RMS, tá? Então, a gente vai hoje apresentar esse gabarito aqui, né? Eu passei para vocês esse, desculpem, esse sinal, né? Passei para vocês. E aí a gente quer saber aí, né, a resposta em termos de IP, ou seja, a gente quer que esse sinal seja descrito em termos do valor de pico dele, tá? Então, olha só, a gente tem que observar o seguinte, né? Vamos lá, a gente precisa entender como é que I se comporta, né? O comportamento de I. Então, olha, vamos perceber uma coisa aqui. Vamos olhar o sinal aqui entre 0 e T, né? Esse T grande aí, dividido por 4. Tá? Então, vamos olhar aqui. Então, o que, que a gente observa, né? Que isso aqui é um triângulo, né? É um triângulo, né? Então, a gente tem o seguinte, que o nosso I, a nossa corrente, ela vai ser o quê? Base vezes altura, né? Então, ou seja, eu vou ter aqui, né? Eu vou ter o seguinte, tá? Só, tá? Vai ser base vezes altura. Então, eu sei aqui que o meu é o meu IP, né? Vezes, tá? O meu T, né? Sobre 4, tá? Então, só que temos um detalhe, né? Isso aí vai se repetir até, né, o meu instante T. Então, significa que eu vou ter 4 partições dessas, tá? Pera lá. Não vai ficar legal se eu explicar assim para vocês. Só um instante. Vamos lá. Então, vou explicar de novo para vocês, até porque nem estava no modo de exibição. Tá? Então, tá aqui o meu I, né? Vocês percebem aqui que o I é uma função triangular, né? Então, ou seja, o que ele quer saber é a corrente eficaz, né? Desse sinal aqui, né? Só lembrando que essa corrente eficaz ela vai ser a raiz de 1 sobre T e quadrado dt, tá? Então, a gente precisa determinar o I de T. Tá? O nosso I de T, observando essa figura, a gente percebe o seguinte, que ele é o IP, né, que é o valor de pico, vezes o tempo, dividido pelo período, tá? Só que acontece o seguinte, né, que essa integração aqui, que está faltando uma integração bem aqui dentro, tá? De T0 até T0 mais T. Deixa eu refazer bem aqui.
tá? Então, 1 sobre t, integral de t0, t0 mais t, e de t ao quadrado, dt, tá? Isso tudo aqui dentro de uma raiz, tá? Então, isso aqui, né, vai me dar, né, uma integração que é a área, né, a área sobre a minha corrente, né? E essa área aqui, ela vai ser 4 vezes, né, o intervalo, né, analisado. Por quê? Porque eu estou olhando, né, eu estou olhando para todo o meu de 0 a t, né, para todo esse horário aqui analisado. Ou eu posso olhar aqui de menos t até t sobre 2, tá? Então, isso aí é 4 vezes, tá? Então, esse t aqui, na verdade, ele apenas vale para o intervalo 0, tá? T até t sobre 4. Então, com esse intervalo aqui, eu consigo representar, né, o meu valor RMS, tá? Então, eu vou calcular, né? Eu vou trabalhar apenas nesse intervalo. Então, analisando o intervalo 0 até t sobre 4, né? Que já dá um bom indicativo, né? A gente já sabe, né? O valor é esse, né? Esse aqui, ó, tá? Então, a gente vai fazer essa integração aqui, primeiramente. T0 até T0 mais T de I quadrado dt, tá? Então, isso aqui vai ser integral de T0 mais T, tá? T0 mais T, onde? Quanto vale o meu T0? Qual é o meu T0? Vai ser 0, né? O meu intervalo de integração, que eu quero analisar, vai ser esse intervalo aí, que já foi definido. Vai ser de 0 até t sobre 4, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu já sei quanto vale a minha corrente nesse período, ela vai ser 4 ip t quadrado t vezes o t ao quadrado dt, tá? E aí, nós fazendo todas como é que se diz? Essas integralizações, né? A gente chega ao seguinte: 4 integral de 0 a t sobre 4 de 16 ip quadrado, tá? T quadrado sobre t quadrado. Então, isso aqui passa a ser igual a 64. Por que esse 4 aqui, gente? Porque eu estou olhando 4 intervalos t dividido por 4. Esse aqui é um intervalo, esse aqui é dois, o segundo intervalo, esse aqui é o terceiro intervalo e esse aqui é o quarto intervalo. Então, eu estou olhando, né? Eu estou varrendo toda essa minha forma de onda. Estou varrendo toda essa minha forma de onda. Então, isso aqui vai dar 64 IP, né, que é uma constante ao quadrado, t quadrado. Integral de t quadrado dt, que é igual a 64 IP quadrado sobre t quadrado vezes 1/3 de t ao cubo. Lembrando, né, que a gente tem que fazer isso aqui entre 0 e t sobre 4, tá? 0 e t sobre 4. Então, isso aqui, né, vai ser igual ao meu IP3, IP
IP ao quadrado T dividido por 3, tá? Isso aqui, gente, é o valor médio da corrente, tá? Então, esse aqui é o valor médio da corrente. Já o valor RMS, né, que é o valor eficaz, vai ser igual a raiz de 1 sobre T do meu, né, vamos colocar aqui, I médio, tá? Do meu I médio. Então, eu vou fazer apenas uma substituição, já tenho o valor médio, né? Então, vai ficar 1 sobre T IP quadrado T por 3. Fazendo as continhas, a gente chega aqui, isso aqui é IP sobre raiz de 3, tá? Então, tá aí a solução do exercício que ficou para vocês. Se vocês tiverem uma dúvida depois, né, porque afinal de contas é uma aula gravada, né, vocês entrem em contato, tá? Ou na quarta-feira a gente pode conversar, tá? Mas eu acho, né, creio eu que ficou bem claro aí, né, o que que a gente está, como é que ele foi calculado, tá? Então, com isso, né, a gente volta à programação normal lá dos nossos fazores, tá? Então, a gente fecha as pendências da aula anterior e volta para da programação normal. Então, tá. Vamos continuar. Vamos continuar aqui, tá? Então, a gente ainda tem mais um exemplo sobre fazores, tá? Relevem isso aqui, mas isso aqui é um fazor. Eu acho que é porque deu algum erro aqui na hora de botar aqui o símbolo, né, que representa fazor, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, tá? E aí, a gente já vai ter algumas maneiras de representar o fazor e as suas devidas operações, tá? Então, é assim, né? A gente vai introduzir agora um elemento diferente, então a gente precisa entender como é que a gente trabalha com ele, tá? Então, no caso da letra A, a gente tem o fazor de tensão, dado por 18,6, fase menos 54 graus, tá? Volts. E aí, o que é que ele quer? Ele quer as expressões no domínio do tempo, tá? Lembra que a gente tem que, de vez em quando, voltar, né, para essas expressões? Então, o que é que acontece? Acontece o seguinte, isso aqui é igual a o quê? Aí eu escrevi o V de T, e aí nós temos o quê? O 18,6, que é a nossa amplitude máxima, né? Toda vez que isso aqui refere-se à amplitude máxima. Ômega T, lembrem-se novamente lá do que foi dito nas aulas anteriores, o ômega T não é um fator decisivo, pelo menos ainda não nesse momento, para a gente, para ter alguma influência no circuito, mas ele tem influência sim, tá? Mas nesse momento eu posso representá-lo de forma genérica, tá? Pelo seu ômega T, tá? Então, isso aí tá bem, acho que já superamos isso aí, né, lá nas aulas anteriores. E aí, né, a gente tem menos 54 graus. Então, opa, tá faltando aqui o cosseno. É o cansaço, gente. Opa, ele não vai me deixar mexer aqui. Então, vamos reescrever aqui. Tá? Então, aqui na letra A, né, eu vou ter o 18,6 fase 54 graus, que é a mesma coisa que eu tenho um V de T igual a 18,6 cosseno de ômega T menos 54 graus volts, tá?
Então, é essa aqui a representação no tempo desse sinal. Tá aí, tranquilo, né? É um sinal fasorial. Já na letra B, a gente tem uma subtração entre sinais, tá? Então, eu tenho o meu I aqui, né, dado em miliampere, tá? Só para a gente lembrar. É importante no fasor você colocar a unidade, tá? Porque senão a gente não vai saber sobre o que você está falando. E aí eu tenho 20, fase 45, menos 50, fase menos 30. Isso é muito semelhante àquele exercício anterior, tá? É onde eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo uma corrente I1, tá? E aqui uma corrente I2. E aí eu escrevo separadamente I1 e I2, tá? Ainda, eu vou trabalhar nesse momento ainda com números complexos, só que agora eu vou realizar a subtração, tá? Então, a gente fica com 20 cosseno de 45 graus, tá? Mais J seno de 45 graus, para I1, tá? E para I2, a gente fica com 50 cosseno, né? Aí, como é negativo, vou fazer aqui. A gente fica com o cosseno de menos 30, mais o J seno de menos 30 graus, miliampere, tá? Então, isso aqui vai me dar o seguinte, tá, senhores? Vai me dar o 14,14 mais J 14,14 miliampere. E aqui eu vou ter o 43,30 menos J 25 miliampere. E agora eu posso sim fazer a subtração pedida. Então, eu vou ter que o meu I, todo mundo faz o real aqui, tá? Vai ser igual a. Vamos somar agora as partes reais e imaginárias desses fasores. 14 mais esse 43 aqui, a gente vai ter, né? Ah, tá. Não pode ser desse jeito. Por quê? Porque eu tenho esse negativo, uma subtração. Então, vai ser 14,14 menos 43,30, porque vem lá do meu menos 30, né? Está associado a esse valor de ângulo aí, mais J 14,14. E como aqui é negativo, quando eu fizer a subtração, vai ficar positivo, mais J 25. Mais J 25. Então, isso aqui no final das contas vai ser menos 29,16 mais J 39,14 miliampere. Bom, agora eu preciso fazer o seguinte, tá? Vamos escrever isso aqui na forma do tempo, né? Então, eu vou ter que calcular o módulo, né, desse meu I, o módulo do meu I, que vai ser menos 29,16 elevado ao quadrado, mais 39,14 ao quadrado. E essa raiz aqui, ela é igual a 48,8. E o ângulo, né, o θ, entre esses dois sinais, ele vai ser o arco tangente da relação entre a minha parte imaginária e a minha parte real, tá? Então, eu vou ter aqui 39
29,14 menos 29,16. Então, isso aqui vai me dar um ângulo de 126,69 graus, tá? Então, o meu I, né, no fim das contas, o meu I de T, que é o que eu quero, né, já que eu quero a expressão no domínio do tempo, ela vai ser 48,8 cosseno de ômega T, mais, né, porque esse ângulo é negativo aqui, desculpem, tá, senhores? O ângulo é negativo aí, tá? Mais, não, tá positivo mesmo, tá? Mais 126,69 graus miliampere, tá? Então, aí, a letra C é muito semelhante, né? Só que nesse caso aí eu tenho uma parte, né, já em números complexos, na forma retangular e outra em termos fasorial, né? Então, o meu V, ele é igual a 20 mais J80 menos 30 fase 15 graus volt, tá? Então, eu preciso, né, colocar todo mundo numa única representação. Não adianta querer colocar, né, fazer essa soma aí de qualquer jeito. Não é possível fazer isso, tá, gente? Não é possível. Então, o que acontece? A gente precisa, né? A gente precisa colocar todo mundo na mesma forma. Ou você, não adianta também colocar o 20 mais J80 na forma fasorial, porque você não consegue somar. Então, esse V, ele precisa, né, ter essa parte aqui fasorial escrita como se fosse um número complexo, né? Então, V vai ficar 20 na forma retangular, tá? Esse número complexo. Menos. Aí, gente, entra aquela coisa. Vocês vão aplicar, né, a propriedade aqui, ó, né, vezes o menos 30, né, cosseno de 15 graus, mais J, seno de 15 graus, tá? Então, esse nosso V bem aqui, vamos passar para cá. Tá? A gente vai ter aqui 20 mais J80. Fazendo essas contas, esse trabalho de calculadora, vocês vão ter menos 28,97 menos J, 7,76. Então, esse aqui vai ser igual a menos 8,97 mais J, 72,23 volts, tá? Então, para escrever, né, a gente vai ter que achar o módulo aqui, né, desse rapaz, o módulo de V, que vai ser igual a 8 menos 8,97 ao quadrado, mais 72,23 ao quadrado. E isso aqui vai me dar uma fase de 72,78. E o ângulo, né, o ângulo θ, vai ser o arco tangente e da relação entre a parte imaginária e a parte real. Então, a gente vai ter 72,23 dividido por menos 8,97. Isso aqui vai me dar um ângulo de 97,07 graus. Tá? Então, o meu VDT final, tá? Vai ser
o módulo, né, de V, 72,78, cosseno de ômega t, tá? Mais 97,07 graus volts. Então, ou seja, as situações podem se mostrar para os senhores de diversas formas, como simples nas expressões fasoriais, como uma operação entre outras expressões fasoriais, e você pode ter um mix aí, né, de fasores junto com números complexos na forma retangular. Tá? Então, a gente já tem aí, né, uma boa lembrança, né, não quer dizer que isso aqui vai acontecer o tempo todo, né, e que vocês, nossa, eu estou desprevenido, eu nunca vi isso na minha vida, né? Então, aqui, né, com esses exemplos, a gente consegue relembrar, né, uma coisa que vocês já viram lá em outro conteúdo, tá, gente? E Fasor vai ser importante para vocês usarem, inclusive, lá em controle, e nas disciplinas de controle mesmo, tá? Porque a gente, né, tem que na área de eletricidade é a ferramenta, né, mais usual. Então, agora a gente vai passar, né, para a relação entre elementos passivos, tá? Me dei só 2 minutinhos, por favor. Voltamos. Então, a gente vai começar a ver as respostas, né? Desculpem, como é que os nossos circuitos eles vão se comportar no, né, quando essas senoides forem aplicadas a eles, tá? Então, o primeiro, né, que a gente vai falar, obviamente, é o nosso amigo resistor, tá? Então, toda análise feita, né, em cima do sinal senoidal, ele usa a lei de Ohm, tá? Então, né, a gente faz, né, a análise fasorial, que é justamente a gente obter a resposta, a relação entre tensão e corrente, corrente e tensão, né, nos terminais de um elemento passivo, tá? Então, por isso nós estudamos fasores. Então, é essa relação fasorial que nos ajuda a entender esse comportamento, tá? Então, ou seja, no caso de um resistor, a gente tem aqui, né, pela lei de Ohm, né, a gente sabe que V é igual a R vezes o meu I, né, nesse caso, o meu I, né, I senoidal, tá? Então, a gente tem, né, que o nosso I, ele é definido por I máximo cosseno de ômega t, mais uma fase I, tá? Porque pode acontecer tanto da minha tensão, quanto da minha corrente já estiverem defasados. E aí, esse defasamento, eles se relacionam também, tá? Lá na frente a gente vai ver, né, essa relação fasorial. Né? Então, a minha corrente, ela tem uma certa fase. E aí, quando eu aplico a um resistor, né, ela vai ficar, né, eu posso pegar este valor de corrente, né, de amplitude de corrente e colocar para fora, né? E aí, né, eu vou ter a minha representação fasorial, tá? Que vai ser, né, a amplitude, né, a relação entre a amplitude da tensão e da resistência do resistor e da corrente, vezes o E elevado a J teta I, que é a fase da minha corrente. E assim também eu posso representar de forma fasorial, tá? Então,
no fim das contas, a tensão fasorial, né, em um resistor vai ser o valor de resistência, que não muda, por isso que ele está, né, nessa forma, sem estar, como é que se diz, sem estar em negrito, né, porque a resistência, ela é o valor, é o parâmetro do componente, e o I é uma constante, aliás, é uma variável senoidal. Então, o que ela vai fazer? Mesmo na presença de um elemento passivo e linear, ela deixa a minha resistência sendo uma função senoidal, tá? E aqui, né, nós temos essa relação. Então, se eu aplico uma tensão V, percebam que a minha tensão, né, e a minha corrente, elas estão o quê? Elas estão em fase, tá? Significa, né, que o defasamento, ou seja, que a diferença entre θ V menos θ I é zero, tá? Então, isso é uma outra característica que a gente vai observar, que quando um defasamento, ou seja, a diferença entre as fases de tensão e de corrente, elas são nulas, o comportamento, né, não quer dizer que seja um resistor, tá? Mas que tem um formato resistivo, tá? Se comporta como uma resistência, tá? E isso daqui a gente vai falar de fase, relação de fase, tá? Então, ou seja, no fim das contas, como diz aqui, eu não tenho nenhum deslocamento de fase entre a tensão e a corrente. Os sinais de tensão estão em fase, pois seus máximos positivos estão no mesmo instante. Então, uma maneira de observar isso é graficamente. Então, olha só, os máximos positivos, tanto de V e de I, eles acontecem no mesmo instante, tá? Então, é assim o comportamento em um resistor. Já no indutor, as coisas mudam um pouquinho, tá? Então, a gente continua aplicando a lei de Ohm aqui, né? E a nossa corrente, ela ainda é senoidal, tá? E aí a gente precisa lembrar, né, da tensão no indutor, tá? Deixa eu ver se tem aqui, tá, tem. A gente precisa lembrar a tensão no indutor. Então, a tensão no indutor, ela é dada por um L dI dt. Né? Lembrando que a nossa corrente é esse I aqui, né? IM cosseno de ômega t, teta I, tá? Então, vamos aplicar isso, né? Obviamente, na nossa definição lá de tensão, né? No indutor. Então, fazendo a devida derivada aqui em relação ao tempo, a gente chega a essa expressão aqui em VT, tá? Tá, ok. Aí a gente usa o quê, gente? Eu não posso deixar, né? Lembrem-se o seguinte, eu não posso deixar, né, no meu estudo de corrente alternada, o meu sinal representado por um seno. Por quê? Porque aí eu não estou lidando com um sinal real. Eu estarei lidando com um sinal, né, imaginário. Então, o que, que a gente faz? A gente subtrai de menos 90. Propriedade lá do comecinho do assunto, tá? Então, eu aplico aqui, né, a propriedade, né? Propriedade, tá? Lembrem lá, tá? Então, tá gravado aí, vocês vão lembrar dessa aula, tá? Então, tá aí. A gente aplicou essa propriedade aí para deslocar, né, um seno, né? Nada mais, nada menos que um cosseno deslocado de 90 graus, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui uma corrente. Então, o que que acontece? Tá? Opa, então, tem coisa aqui, tá? Então, vamos lá, dar mais uma deduzida aqui. Eu vou voltar nesse gráfico aqui, tá? Deduzir melhor, né, essa expressão aqui de V de T, tá? Então, a gente tem esse V de T aqui, tá? Então, vamos escrever o V de T na forma fasorial. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o menos WL e M é J, né? Porque eu posso escrever como uma exponencial de θ I menos 90 graus, tá? E vamos continuar aqui, né? Resolvendo esse negócio. Então, eu vou ter menos ômega L e M é de J θ I vezes o E de J menos J90, tá? Então, eu tenho isso aí. Então, o que, que eu posso fazer aqui? Eu mantenho, né, o ômega, menos ômega L,
o IM, tá? Esse M ficou muito grande. Esse M aí não é de médio, tá, gente? É máximo, tá? É de I máximo, tá? Para não causar confusão, tá? O I de pico, tá? É J teta I, tá? E aqui eu posso escrever esse EJ90 como sendo um número complexo, tá? Então, a gente vai fazer aqui o quê? Vezes o cosseno de menos 90 graus, mais J seno de menos 90 graus, tá? Então, o V aqui, ele fica, tá? O V aqui, ele vai ficar menos ômega L, tá? E M é de J teta I vezes menos J, tá? Menos J. E esse V aqui, ele vai ser igual a J, ômega L, e máximo é de J teta I, tá? Então, nós temos aí a forma fasorial dessa tensão, né, no indutor. Aí vamos observar algumas coisas, tá? A primeira é que eu tenho aqui, né, o IM e o E, J teta I, é o fasor da minha corrente, tá? Então, eu posso escrever esse V aqui, né, fasorial, como sendo J ômega L I fasorial, tá? Posso escrever dessa forma, tá? E aí, né, a gente vai ver que aqui apareceu um tal do elemento ômega L, né? Ômega L, tá? E aí eu posso escrever esse V numa forma fasorial da seguinte forma, tá? Ômega L, fase 90 graus, tá? Por quê? Porque o J, né, ele representa 90 graus para gente. Lá, né, da teoria de números complexos. Então, se eu tenho um número complexo I, ele tem a amplitude 1 e a fase 90 graus. Por isso que eu escrevo, né, J ômega L desse jeito aqui, tá? Então, vem lá dos números complexos, tá? E aqui o meu, né, I máximo, que é o meu I da minha corrente, fase teta I, tá? Então, eu posso escrever, né, que, vamos escrever bem aqui, porque tem o gráfico, né, lá que a gente viu, que o meu V no indutor, né, a minha tensão no indutor vai ser ômega L IM fase teta I mais 90 graus volts. Tá certo? E aqui, né, por fim, né, o nosso gráfico. Então, percebam, né, que eu tenho aqui a minha tensão, né, tá aqui a minha tensão e tá aqui a minha corrente. Então, a minha tensão, ela está adiantada de 90 graus da minha tensão, né? Adiantada, tá? Ou seja, a tensão, ela está adiantada em relação à corrente de 90 graus, tá? Então, isso aqui está adiantada. Adiantada. Em relação à corrente. Tá? Ok. Espero que vocês compreendam, né, essa dedução, né, matemática aí. Tá? A matemática e a interpretação gráfica aí desses vetores, né? Porque no fim das contas eles são vetores também. Para o capacitor, a análise, gente, é a mesminha, tá? É a mesminha. Só que lá no capacitor, a gente parte do pressuposto seguinte, que nós temos a corrente no capacitor, né, que é a relação entre a capacitância e, e a tensão, né, a derivada da tensão.
Lembrando agora que a nossa tensão aqui, tá? Vamos mudar isso aqui. A nossa tensão aqui, ela vai ser, tá? Aqui é o V, tá, gente? Aqui é o V, tá? Porque a gente está trabalhando com tensão, tá? V, tá? É um V, tá? Então, tá? Então, a gente tem aqui, né, essa relação. Agora, a gente vai, diferente de lá do indutor, que nós partimos da tensão nele, no capacitor, a gente vai calcular a corrente no capacitor, tá? Então, tá aqui. E aí, eu vou usar o mesmo raciocínio. Vou pegar a minha tensão aqui, né, e vou aplicar na derivada, que vai me retornar uma tensão, uma função seno, né, a qual eu preciso defasar de 90 graus, de menos 90 graus, para eu poder ter uma função cosseno. Né? Até aí, nenhuma novidade, né? Então, agora que vem a novidade, tá? Então, isso aqui eu posso escrever, né, esse I de T, eu posso escrever como sendo o meu I fasorial, tá? Menos ômega C, VM, no caso, né, porque agora eu estou trabalhando com tensão, EJV, EJ teta V, vezes EJ menos J90, tá? E aí a gente vai escrever do mesmo jeitinho que a gente escreveu lá para o indutor. Ômega C, VM, J teta V, vezes o cosseno de menos 90, mais J seno de menos 90. Tá? Então, esse meu I aqui, fasorial, tá? Ele vai ser igual a ômega C, né? Ômega C, VM, EJ teta V, vezes menos J, tá? E esse meu I fica igual a J, ômega C, VM, J teta V. Só que o detalhe, né? O que a gente quer o que nós queremos é a tensão, né? Então, só lembrando que aqui eu vou ter o meu V fasorial, né? Então, esse meu V fasorial aqui, tá? Esse meu V fasorial bem aqui, né? Ele vai ser igual ao meu I fasorial dividido por J ômega C, tá? Então, a minha tensão no capacitor, ela vai ser igual a menos J, tá? Porque aí, quando eu divido, né, eu posso representar essa divisão do número complexo como sendo menos J e M é J teta I, porque esse meu teta I ele vai estar associado a uma corrente, né? Dividido por ômega C, tá? Então, nesse caso aqui, né, o meu V fasorial, ele é igual a IM, tá? Meu I máximo, ômega C, fase de teta I, tá? Menos 90 graus, tá? Então, é isso. Opa, volta. Então, nesse caso aqui, significa o seguinte, né? Que a minha tensão, ela está atrasada, né? Ela está atrasada em relação à corrente, ou seja, a minha corrente aqui em azul, ela começou, e a minha função só vai começar depois. Então, o meu V está atrasado em relação à corrente. Então, a gente pode observar alguns comportamentos padrões, né? Que lá o indutor, ele adianta a minha corrente, e o meu capacitor, ele atrasa, tá? A verdade, né? Ele adianta a minha tensão, e o meu capacitor aqui, ele vai atrasar ela em relação à corrente, tá? Então, essa terminologia, né, ela vai ser útil para vocês lá no cálculo dos circuitos.
E em qualquer, por exemplo, em máquinas vocês vão ouvir muito essa expressão, atrasado, defasado, porque o fator de potência, ele pode ter o mesmo valor numérico. O que vai definir, né, o comportamento do circuito é se ele está atrasado ou adiantado, tá? Então, isso daí é uma coisa que você tem que começar a observar lá mesmo nos exercícios de máquinas. Aqui a gente vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas em máquinas vocês já vão começar a ver essas nomenclaturas. E aí, lembre-se, né, que o que foi aparecendo lá no nosso, nas nossas análises, né? Aí apareceu aqui esse elemento ômega C, né? E depois também me apareceu, vamos voltar um pouquinho lá, né? Vamos voltar um pouco aqui nas nossas apresentações. Voltaram, né? Apareceu esse elemento ômega L, tá, gente? Então, né, existe o quê? Uma relação entre eles, né? Existe uma proporcionalidade, né? Existe algo que une essas duas coisas proporcionalmente quando a gente está fazendo a análise fasorial, né? É bom deixar claro isso. Essa proporcionalidade que a gente está vendo aqui é justamente quando a gente tem a análise fasorial. Lá na análise do tempo, não dá para a gente raciocinar desse jeito. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente vai começar a ter os elementos, tá? Os elementos, né, passivos, né? A gente viu as respostas, né, para todos eles, e a gente precisa, né, organizar esses elementos, e eles vão receber nomes diferentes aqui, tá? Tá. A minha tensão, né, a gente viu lá que tensão aplicado no resistor, né, chamado de VRI. A gente viu lá, né, que a tensão no indutor, ela tem uma proporcionalidade aqui por um J ômega L. E a gente viu também aqui a proporcionalidade entre tensão e corrente num capacitor, tá? Esses elementos aqui que não estão em negrito, gente, nós chamamos de impedância, tá? Nós chamamos eles de impedância, tá? É como o próprio nome sugere, né? É um elemento que causa, né, um impedimento à passagem da corrente, né? Só que lá, né, na corrente contínua, vocês lidavam com isso aqui, tá? E percebam, né, que todas essas impedâncias aqui, seja a resistência, seja do indutor ou a do capacitor, elas são complexas, né? Então, portanto, elas também são um fasor. Eu posso representá-las de forma fasorial. Então, por isso aqui que eu coloco, né, esse Z aqui em negrito. E é o símbolo de impedância, tá? É o Z para gente, tá? Então, o que é uma impedância? É a razão entre o fasor de tensão e o fasor de corrente, né? Aqui cria aquela proporcionalidade, né? Então, ela tem um comportamento, né, um entendimento análogo à quantidade, à resistência, à indutância e à capacitância lá no domínio do tempo, tá? Então, a parte, né, lembrando que o seguinte, esse meu Z, se todo mundo aqui é complexo, eu sei que o meu Z, uma hora vai se dividir entre um X, um R, né, que é uma parte resistiva, tá? Que é uma parte resistiva, tá? Toda impedância tem uma parte resistiva, que inclusive pode ser nula, tá? E uma parte complexa, que é representada pela letra X, né? Porque a gente não sabe se é capacitivo ou se era indutivo, né? Denominada de reatância, tá? Então, a parte complexa de uma impedância é a nossa reatância, tá? Então, olha só, como elemento de circuito, né, o resistor, né, é visto como uma impedância. Se eu tiver só o resistor e um sinal senoidal, né, no meu circuito senoidal, ele é visto como uma impedância. Eu posso admitir que o meu Z é igual a R, tá? E ele não tem reatância.
O meu indutor, a impedância dele, né, vai ser o Z. Opa, Jesus, não estou conseguindo fazer esse Z, tá? Vai ser o Z, que no final é igual ao X, que é igual a JXL, tá? Então, a impedância, né, vai ser sempre essa sua representação aqui, vamos melhorar aqui, tá? Só para a gente não causar uma certa confusão. A impedância Z vai ser sempre aquilo que tem um número complexo, tá? Então, existem impedâncias, né, que são complexas, puramente complexas, tá? E a reatância é dada por ômega L. A mesma coisa é com relação ao capacitor. A impedância dele é J menos 1 sobre ômega C. E a sua reatância é 1 menos 1 sobre ômega C, tá? Então, esses são os novos elementos, né, que vocês vão lidar aqui nesse tópico aqui, tá? Então, olha, a gente tem um exemplo bem aqui já para a gente tentar entender essas relações, tá? Então, a gente tem a corrente no indutor, a gente precisa muitas das vezes a representação dos indutores, elas vão vir, né, com as suas representações como componente, 20 milihenry, 1 milihenry, e é aplicado um sinal, né, uma senoide, né, uma corrente aqui de 10 cosseno de 10 mil T, né, que é o nosso ômega aqui, tá? Mais 30 graus, miliampere. Então, ele quer a reatância indutiva, a impedância do indutor, o fasor de tensão e a expressão em regime permanente para VT, tá? Então, vamos lá, vamos calcular, né, a letra A, que a gente tem um L, né, igual a 20 milihenry, tá? Então, a nossa impedância, né, a nossa reatância, na verdade, que é o nosso X, tá? Vai ser ômega L. Esse ômega L, esse ômega, né, vale 10 mil aqui, 10 mil T. Então, é 10 mil vezes o 20, 10 a menos 3. Então, esse X, tá? Vai ser igual a menos 3, né? Vai ser igual a 200 ohms. É uma outra coisa que a impedância e a reatância têm em comum com o resistor. É a unidade, gente. A unidade desses novos elementos é sempre o ômen, tá? A unidade aqui é ohms, tá? Então, ou seja, meu R, né, a minha impedância aqui, todo mundo vai ser em ohms, tá? Ohms e aqui também em ohms, tá? Então, a gente vai representar essa impedância por, né, tem comunidade ohms, tá? Então, eu tenho aqui, né, o meu indutor, né, a reatância indutiva dele, né, é de 200 ohms, tá? E aí, na letra B, ele quer a impedância, né? Então, na letra B, ele quer o ZL, tá? Que eu vou chamar de ZL, tá? Então, o ZL vai ser o J ômega L. Ômega L nós já calculamos, né? Que é 200. Então, isso aqui vai ser igual a J 200 ohms, tá? Eu continuo trabalhando com ohms. Por quê? Porque reatância e impedância, eles têm a mesma unidade, tá? E ainda posso representar ZL como sendo 200 fase 90 graus. Por quê? Porque está multiplicado por J, tá? Então, eu represento, né, essas maneiras de representar. Ele quer o fasor de tensão. Então, ele já me deu a corrente, né? Então, eu tenho aqui o meu C, né? E eu tenho a minha corrente no domínio do tempo, que é essa expressão bem aqui em cima, tá? Que é essa expressão bem aqui, tá? É o meu I de T. Então, eu vou me escrever o meu I fasorial. Então, eu sei que o meu I fasorial vai ser 10 fase 30
graus miliampere. Então, tá aqui o meu I fasorial. E aí eu sei, né, que V fasorial vai ser igual ao Z fasorial ZL, né, na verdade, I fasorial. Então, o meu V vai ser igual a 200, fase 90 graus, tá? Aí eu posso utilizar, gente, fasor, porque eu vou estar fazendo uma multiplicação vezes 10, fase 30 graus, vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque isso aqui está tudo em miliampere, tá? Então, olha só, o meu V vai ser igual a 2, né? Porque se eu multiplicar 10 menos 3 vezes 10 vezes 200 vai dar 2, tá? E a minha fase é a soma dos meus ângulos, né? Então, aqui eu tenho 90 mais 30. Então, eu tenho aqui 120 graus volts, tá? Então, aí eu posso, né, escrever a letra D. O meu V de T vai ser igual a 2 cosseno de ômega T, que vale 10.000, aqui o meu ômega, né? 10.000 T, mais 120 graus volts. Então, isso aqui é bem basiquinho mesmo para vocês saberem, porque são cálculos necessários, né, para a gente poder trabalhar esses conceitos, tá certo? Um outro exemplo com um capacitor, né? Nesse caso aqui, ele deu a tensão, né, dos terminais, tá? Que é dada por essa expressão bem aqui. Então, aqui nós temos o nosso V de T, tá? A minha capacitância C, e ele quer a reatância, a impedância, o fasor de corrente I, nesse caso, e a expressão em regime permanente para I, tá? Então, é muito similar, gente, muito similar ao que foi feito no anterior, tá? Só que aqui eu tenho C igual a 5, tá? Tá errado, tá, gente? Não é mili, tá? É micro. Pera lá, deixa eu só conferir aqui. É micro mesmo. Tá? Então, aqui é micro, tá? Tá? Só para a gente não ter nenhum atrito. Microfarad, tá? Então, a gente vai ter o primeiro cálculo do nosso. Ai, da nossa reatância. Tá? Então, o nosso X aqui vai ser igual a menos 1, né, sobre ômega C. Vou chamar aqui de XC, tá, gente? Então, vai ficar menos 1 sobre 4.000, que é o nosso ômega, tá? 4.000, 4 vezes 10 a terceira, vezes 5, 10 a menos 6, tá? Então, isso aqui vai me dar uma reatância capacitiva de 50 ohms. Na letra B, tá? A gente vai ter o quê? A gente vai ter o ZC. O ZC já é o menos JXC, tá? Então, isso aqui vai ficar igual a menos J, tá? Isso aqui vai dar menos 50, tá, gente? Esse menos aqui, tá? Ele segue na hora dos cálculos aqui embaixo, tá? Então, não é que é menos 50, não. É J menos J, tá? 50 ohms. Ele continua sendo uma impedância negativa, tá? Então, eu posso escrever o meu ZC na forma fasorial como sendo 50 menos 90 graus ohms, tá? Então, tá aqui a maneira de representar isso aí. Na letra C, ele pede o fasor de corrente, né? Então, eu sei que V é igual a ZC vezes I. E aí, o que eu quero dessa vez é o I. Então, esse I vai ser igual ao V dividido por ZC, tá? Fasorial, né? Todo mundo é fasor aqui, tá, gente?
Então, isso aqui vai ser igual. O meu V na forma fasorial, ele é 30, fase 25 graus. Tá vendo? Eu tô olhando já para a expressão e já converto, tá? E o meu 50, né, a meu ZC é 50 fase menos 90 graus. Então, isso aqui vai me dar, né, o seguinte fasor de corrente: 0,6 fase 25 graus menos 90 graus. Por quê? Porque isso aqui é uma divisão de complexos, né? Isso aqui é uma divisão de complexos. Então, isso aqui vai ser igual a um I fasorial, tá? Que vai ser 0,6 fase 115 graus amperes, tá? Então, por consequência, né, o meu I de T vai ser igual a 0,6 cosseno de 4.000T, tá? Mais 115 graus amperes. Então, é maneira de trabalhar com esses novos conceitos para vocês, tá? Vamos prosseguir, tá? Então, aqui, né, a gente tem outros elementos passivos, tá? Que podem aparecer não nos circuitos aqui com a gente, tá? A gente só vai se limitar mesmo às fontes, né? Assim, não é que a gente vai se limitar, né? Podem aparecer em outras disciplinas para os senhores, tá? Então, tem aqui o modelo, né, do domínio do tempo e da frequência, por exemplo, de uma fonte controlada de tensão, tá? Uma fonte de corrente controlada por tensão ou controlada por corrente, né? O amplificador operacional também é um outro elemento que a gente pode utilizar no domínio no senoidal, tá? Então aqui, né, tem uma série de modelos que vocês podem explorar, né? A figura não está muito boa, mas vocês podem explorar aí e utilizar em outros conteúdos, tá? E aí a gente já entra na parte de circuitos monofásicos, tá? Por quê? O nosso objetivo aqui é ter um entendimento bem melhor, né, sobre, né, sobre os nossos circuitos, né? Mas, né, o que muda é só a fonte, mas as leis, né, a forma de resolver, ela não muda. O que vai mudar são as ferramentas e a forma como a gente vê, né, a, a, o assunto, tá? Então, a gente vai falar aqui de leis de Kirchhoff no domínio da frequência, tá? Então, vamos admitir o seguinte, né? Se eu tenho um circuito com N elementos, né, submetido a uma tensão senoidal de V1 a Vn, as tensões, né, as leis de Kirchhoff, elas não mudam, tá? Então, a soma de todas essas tensões tem que ser iguais a zero. Só que o que vai mudar é que eu vou escrever todas essas minhas tensões no regime senoidal, né? Porque isso aqui não é um simples V1, né? É um V máximo 1, né? Que é uma contribuição dessa fonte aí, cosseno de ômega t mais uma fase 1, um teta 1. E isso vai acontecer para todos os outros, né? Todas as outras fontes, né? Todas as outras tensões senoidais existentes no circuito, tá? E aí nós vamos escrever isso com essa representação aqui, né, como a parte real, né, desse número complexo aqui, dessa minha fonte, né, e aí eu utilizo essas relações exponenciais. E aí eu vou aplicar, né, as minhas, como é que se diz? Meus conhecimentos de matemática, né, tá? De matemática. Lembrando que, né, vamos lembrar aqui, tá? Lembrando que, né, isso aqui, tá, gente, né? Esse V1, M1, θ1 é o meu V1 fasorial, tá? E esse EJ ômega T aqui, ele vem da minha frequência angular, tá? Ele vem da minha frequência. Mas tudo aqui é o meu V2, né, no caso, fasorial, e aqui é o meu VN fasorial, tá? Então, eu vou reescrever isso aqui,
dessa forma, né? Como se fosse a soma, né, de todos os meus fasores multiplicado pelo EJ ômega T. Lembre-se que esse cara aqui, olha, esse EJ de ômega T, ele é diferente de zero, tá? Ele é diferente de zero, tá? Mas essas equações, ele é diferente de zero, tá? Mas essas equações aqui, essa equação aqui interna do parêntese, ela é a base, né? Então, é elas que tem que, na verdade, não é que elas sejam a base, elas é que vão dizer, né, se, se isso aqui, né, é zero. É de J ômega T não é zero, tá? Porque se for zero, é um circuito em corrente contínua, tá? Então, para que essa condição aqui seja satisfeita, só se V1 mais V2 até a soma somado com Vn for zero. Então, é aí que a gente entra, né? É aí que tudo se parece muito com a lei de Kirchhoff, tá? Então, a mesma coisa vai acontecer para o domínio, para as correntes, tá? Então, essa equação aqui é a equação de base para análise de circuitos, né? E aí, assim, a gente pode usar as leis de Ohm, que a gente viu lá na análise dos elementos, e a gente vai utilizar as leis de Kirchhoff aqui no passivo, né, no senoidal. E aí, né, as correntes também vão utilizar a mesma relação, o mesmo entendimento. A soma de todas as correntes tem que ser igual a zero, tá? Então, a gente não vai apresentar aqui nenhuma técnica nova para resolver circuitos, porque os senhores já conhecem, tá? E o que, que muda, né? Como não vai ser apresentada nenhuma técnica nova, né? O que, que vai mudar, né? A gente vai continuar. O que, que não vai mudar, na verdade, né? Só para relembrar. O princípio da superposição, a transformação de fontes, os teoremas de Thevenin e Norton, circuito equivalente, análise de malhas, análise dos nós, tudo isso a gente continua, tá? Só para vocês lembrarem de todas as técnicas, né, de circuitos que vocês já viram, tá? Então, o que muda mesmo é que vocês precisam construir um modelo, né, do circuito no domínio da frequência, tá? E manipular algebricamente as quantidades e os números complexos, tá? Então, é o que seja, a gente vai ter que pensar mais em cima da análise fasorial, tá? E aí a gente vai ter, por exemplo, e essa análise fasorial ela é bem interessante da gente abordar quando a gente começa a associar impedâncias em série e paralelo, tá? Ou fazer algumas transformações, né? Como, por exemplo, a transformação delta estrela, tá? Então, a gente vai ver isso aqui, né? A gente vai ver como é que essas associações vão se comportar, né? E a gente observar, né, isso de forma da análise fasorial, tá? Então, se você viu ou não lembra, né, lhe aconselho a olhar lá no comecinho, normalmente lá pelo capítulo 3 ou 4 lá do livro de circuitos, tá? Olhar, né, as associações em série, em paralelo, e as transformações delta Y, tá? Só um momento para eu pegar aqui um pouco de água. Vamos, tá? E aí, né, eu sugiro, né, que os senhores revejam lá, né, aqueles capítulos introdutórios sobre associação de resistores, para dar aquele upzinho, né, desculpa, no que a gente vai fazer. Então, assim como as minhas resistências, né, capacitores de forma isolada, indutâncias, as minhas impedâncias, elas se associam em série paralelo. E aí,
a manipulação algébrica com os números complexos começa a dar dor de cabeça, tá? Então, na associação em série, a gente tem o seguinte, né? Que a corrente aplicada, né? Pelo menos é o que, né, nos diz lá, né? A corrente contínua, a corrente aplicada aqui no meu circuito, ela é igual para todo elemento do meu circuito, né? Então, a minha queda de tensão VZ1 aqui, ou Z1 vezes I, né? Vamos colocar aqui, né? A minha queda de tensão aqui, opa, né? O Z1I, o Z2I, até o ZNI, né? Todas essas quedas de tensão, elas vão se somar, né? Conforme leis de Kirchhoff, né? Então, eu vou ter a seguinte expressão aí para o meu VAB, né? Então, o VAB, né? O VAB vai ser igual ao agrupamento aqui das minhas impedâncias vezes a minha corrente I, tá? Então, isso aqui vai me dar uma resistência equivalente entre os meus terminais A e B. É como se eu tivesse, né? Vou desenhar aqui o meu boneco palito, tá? Eu tivesse olhando meu circuito desse ponto aqui, tá? Então, eu preciso enxergar qual é a resistência equivalente entre esses dois terminais. E isso, né, vai ser dado, por exemplo, pela relação VAB dividido por I. E que, se eu for observar, obviamente, né, pelo circuito série aí, né, é a soma de todas as minhas impedâncias, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente tem esse circuito LC, tá? Então, aqui, gente, a gente tem que... A primeira coisa que foi dita lá, né, no nosso material, a gente precisa escrever o circuito no domínio da frequência. Isso aqui está no domínio do tempo, tá? Isso aqui é o meu circuito no domínio do tempo. Então, quando eu passar para a frequência, que é aqui embaixo, tá? Eu tenho que representar esses meus elementos como sendo impedâncias. E aí eu tenho o quê? Que para cada um desses elementos aqui, eu vou ter uma impedância associada. Por exemplo, o meu Z1 aqui, ele é o resistor de 9 ohms, então ele continua sendo o meu resistor de 9 ohms, tá? Já o meu Z2, né, tá aqui associado ao meu capacitor, né? Meu capacitor de 1 milifarad. Então, ele aqui, ele é igual a menos J, 1 sobre ômega C. Né? O meu ômega aqui, ele vale 100, né? Então, eu vou tirar aqui, ó, que o meu ômega é igual a 100 radianos por segundo, tá? E a minha tensão aqui, ó, é 100, o meu VS aqui é 100 fase 0 graus, tá? Ele não tem aqui, né, ele não tem nenhum ângulo essa tensão, tá? Então, meu Z2, né, tirando os dados aqui do domínio do tempo, eu vou ter o seguinte, que isso aqui vai ser igual a 1 sobre meu ômega, que é 100, vezes 1 sobre 10 a menos 3, tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos J10 ohms. O meu Z3, né, por consequência, está associado ao meu indutor. Então, eu sei que a impedância no indutor é J ômega L. Então, eu vou pegar o meu J aqui, né, a minha frequência, né, angular, e o valor do meu indutor, que é 10 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai me dar um Z3 de J1 ohm. J-ohm ou J1 ohm, como os senhores preferirem. Então, nós já temos aqui todos os parâmetros agora do domínio da frequência, que é a primeira etapa lá que, né, a gente falou. E ele quer a corrente, né? Qual vai ser essa corrente total, né? Eu já tenho a tensão, aí eu vou me lembrar da maravilhosa lei de Kirchhoff. Eu sei que VS aqui
tá? Eu esqueço de colocar, tá, gente? Eu sei que VS vai ser Z1 vezes I mais Z2, né? Vezes I, porque eu tenho o circuito série, né? Vezes I, tá? Então, o meu VS aqui, tá? Vai ser a soma de Z1 mais Z2 mais Z3 vezes o meu I. E o meu I vai ser VS dividido por Z1 mais Z2 mais Z3, tá? Então, tá aqui o meu I. Então, agora eu vou substituir os parâmetros, né, lá do meu domínio da frequência, tá? Então, eu vou ter o meu VS aqui vai ser 100, fase 0 graus, e aqui eu vou ter a minha soma, né, dos meus elementos, né, de impedância. Então, eu vou ter o Z1, que é 9, o Z2 é menos J10, e o Z3 é J10, J1, né, é o J. Então, isso aqui vai me dar fase, tensão 100, 0 graus, tá? E aí eu vou ter aqui, né, 9 menos J9, tá? 9 menos J9. Tá? Então, né, vocês sabem lá que esse número complexo 9 menos J9, ele tem um ângulo bem característico, tá? Então, ele é a mesma coisa que eu estar escrevendo, né? Mas eu vou deduzir aqui para vocês, não deveria, tá? Mas a gente vai deduzir aqui. 9, tá? Então, vamos calcular, vamos tirar, vamos colocar esse fasor aí do 9, né? Da parte de baixo logo, né? Vamos escrever na forma fasorial esse elemento aqui embaixo, tá? Tá? Então, eu vou ter aqui que esse elemento aqui vai ter, né? O que é a minha impedância, né? Na verdade, isso aí é a minha impedância equivalente, né? A gente pode ver isso aqui com uma impedância equivalente, tá? Então, eu vou ter o seguinte, que esse meu Z e Q, né? O módulo dele vai ser raiz de 9 ao quadrado mais menos 9 ao quadrado. Então, isso aqui é igual a 9 raiz de 2, tá? E o ângulo, né, desse carinha aqui, né, que é para a gente poder escrever ele na forma fasorial, tá? É o θ, tangente menos 1, opa, de 9, de menos 9 sobre 9, tá? E isso aqui é igual a menos 45 graus, tá? Então, agora eu posso voltar para o cálculo do meu I, que vai ser igual a 100, fase 0 graus, 9 raiz de 2, tá? Fase 45 graus, menos 45 graus, tá? Então, isso aqui, né, vai ficar igual a 7,86. Como esse ângulo aqui ele é negativo, ele vai subir para lá positivo e vai se somar ao zero. Então, eu vou ter aqui 45 graus amperes. Só que, seguinte, ele quer a corrente em regime permanente. Então, ele quer o meu I de T. Então, I de T vai ser igual a 7,86 cosseno de 100 radianos por segundo, né? Porque é o valor do meu ômega, tá? 100 T, tá? Mais 45 graus amperes. Então, aqui a expressão para a minha corrente. Entendido? Espero que sim, tá? Deixa eu ver que horas já são, se já. Tá. Tá. Então, eu vou encerrar por aqui hoje essa aula, tá? E aí, entreguem a lista ainda hoje, tá? A gente ainda vai trabalhar bastante esses conceitos aí de elemento, né? Ainda relembrar rapidamente algumas leis, tá?
e a gente vai fazer bastante exercício sobre isso, tá? Então, fechem lá a parte de circuitos magnéticos, né? Eu acho que é até bom vocês terem essa aula gravada hoje, porque vocês ganham um lastro aí para terminar a lista, tá? E eu vejo os senhores na quarta-feira, dia 9, tá? Quarta-feira, dia 9, não vai ser aula gravada, segue tudo normal, eu estarei aqui no horário para conversar com os senhores e trazer o gabarito da prova, né, que nós ficamos de apresentar, tá bom? Então, vejo os senhores na quarta-feira e um bom dia a todos.